Glória a Deus. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente estamos reunidos para estudarmos juntos a palavra do Senhor e nós nesta noite queremos convidar a todos a abrirem um exemplar da sua Bíblia Sagrada, aqui em João, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação e vamos meditar também sobre os personagens que envolvem toda essa história acerca da ressurreição de Lázaro e também da cura de um cego de nascença e o que resultou em tudo isso, como Deus foi glorificado através da pessoa bendita de Jesus. Bem, então convido os irmãos, aos nossos ouvintes da Palavra de Deus, para nós abrirmos aqui em João, capítulo de número 11, a ressurreição de Lázaro. Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo, ou seja, me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse-lhe: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Esse dia com D maiúsculo, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória a Deus, só até aqui.
Então, meus amados, aqui nós vimos nesse trecho da palavra que há alguns personagens nessa história tão maravilhosa. Primeiro personagem de grande importância e de maior importância, a pessoa bendita de Jesus. Também Lázaro aqui é em destaque, porque Lázaro ficou enfermo e morreu. E era muito amigo de Jesus. Jesus amava muito a Lázaro, a Maria e Marta, suas irmãs. E Jesus sempre, de vez que ele ia a Jerusalém, ele passava por Betânia e se hospedava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E ali eles descansavam, repousavam, e ali se alimentavam e se refaziam suas forças. E às vezes ele seguia para Jerusalém, ou quando não, quando voltava de Jerusalém, ia para outra parte, Jesus passava sempre lá, porque ele os amava muito. E é interessante que era uma amizade tão assim importante, que eles tinham liberdade para conversar uns com os outros, de amigo para amigo realmente, como Lázaro conversava com Jesus, Jesus conversava com ele, e Marta também conversava com Jesus como um verdadeiro amigo, um verdadeiro irmão. E Maria estava sempre atenta, ouvindo as palavras do Senhor. Ela se assentava aos pés de Jesus, ali visionária, com uma visão espiritual voltada para aquilo que Jesus falava, e estava sempre atenta. E Marta não era inferior de maneira nenhuma à sua irmã nem ao seu irmão, na sua vida espiritual e na sua vida para com Deus. Marta era uma mulher trabalhadora, certamente era a mais velha dos 3 irmãos, e ela tomava de conta da casa, tomava de conta com os seus talentos, ela servia os hóspedes da sua casa, e ali cuidava, lavava os seus pés também, como era de costume, cuidava da alimentação, da casa como um todo, e Maria certamente a ajudava. Agora, nos momentos em que Jesus estava a ensinar, Maria parava para poder ouvir Jesus falar, porque ela se dedicava bastante, gostava muito de ouvir as palavras do Senhor. Agora, havia também, além deles, outros personagens. A palavra de Deus diz que havia os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Havia também outros levitas que serviam aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes. O povo da tribo de Levi e de outras tribos também. Havia multidões que andavam à procura de ouvir Jesus e também de ver os milagres que ele operava. Outros, porém, procuravam estar ali ao lado de Jesus ou debatendo com ele, para debater, para pegarem alguma falta com relação à lei, à palavra de Deus, e também para o incriminar, porque por inveja queriam matar Jesus. Eles tinham medo, principalmente os anciãos de Israel e também ali de Jerusalém, e também os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Eles invejavam Jesus porque Jesus tudo fazia perfeitamente, curava os enfermos, ressuscitava os mortos, fazia maravilhas, e todos gostavam de ouvir a sua palavra e criam nele. E ia esvaziando as sinagogas, ia esvaziando os partidos, e Jesus estava agaranhando mais pessoas que eram ovelhas suas, que ouviam a sua voz, entendiam a mensagem da salvação, criam nele e por isso seguiam Jesus como ovelhas, ali sendo alimentadas com carinho, com amor, com todos ele cuidado. Então é muito interessante,
Antes da ressurreição de Lázaro, Jesus praticou outra obra maravilhosa, que foi a cura de um cego de nascença. Este homem era cego de nascença e Jesus, se encontrando com ele, Jesus curou ele daquela cegueira. E todos que viram glorificaram a Deus e muitos creram em Jesus por causa disso. Porém, aqueles que estavam debatendo com Jesus, mesmo desde a época de João Batista, quando João Batista também batizava, eles já batiam de frente com João Batista, esses homens acharam estranho porque Jesus curara o enfermo e aquele cego, e começaram a interrogar o cego, se ele sabia quem era Jesus, se ele sabia quem era aquele homem que tinha curado ele e que era um pecador. O cego disse: ele é pecador, eu não sei, eu sei que ele me abriu os olhos e eu estou curado, estou vendo. Eu era cego e agora vejo. Isso é que é importante para mim. É também da mesma maneira para nós, que antes nós estávamos como cegos de entendimento, não compreendíamos a palavra de Deus, não entendíamos o plano de Deus para a nossa salvação na pessoa bendita de Jesus, mas o Senhor nos abriu os olhos do entendimento através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, e nós vimos a crer em Jesus para a nossa salvação, e por isso nós podemos dizer que estamos salvos na pessoa bendita de Jesus. Se nós deixarmos Jesus, perdemos a salvação, mas enquanto nós estivermos em Jesus, nós estamos com a nossa salvação garantida, o nome escrito no livro da vida. Então esses homens começaram a perseguir Jesus e queriam buscar uma ocasião para o prender, para o matar, porque eles tinham medo de Jesus tomar para si toda a multidão e tomar o lugar deles ali em Jerusalém, o lugar de governo, um lugar de político, ou seja, de liderança política, liderança religiosa, então econômica também. Eles tinham medo de perder o seu lugar diante dos romanos que dominavam sobre eles. Então achavam que Jesus era uma ameaça, mas Jesus não era uma ameaça. O plano de Jesus era abrir os olhos das pessoas, era trazer a salvação àquelas pessoas, é fazer com que eles crescem nele como filhos de Deus, como sendo o próprio Deus no meio deles, para os curar, para os libertar, para os salvar, para os livrar da condenação eterna, para tirá-los das garras de Satanás. Mas esses homens não estavam enxergando por causa disso. Então, como eram esses personagens? Jesus, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, andando no meio dos homens e falando da palavra de Deus, do que concernia o reino dos céus, curando os enfermos, fazendo maravilhas. Os judaizantes estavam ali defendendo a lei, mas de uma forma legalista, e com inveja de Jesus e querendo destruir o seu ministério. Não estavam interessados na salvação, estavam interessados em outras coisas, estavam interessados em em sua fama, estavam interessados em que o povo os tivessem assim carregando nas mãos e queriam ter o domínio sobre as pessoas. Esses eram os escribas, fariseus, uns que eram hipócritas. E o pensamento deles, a intenção para com Jesus era a pior possível, a intenção de matar, de tirar a vida. Não era de servir a Deus, e eram homens religiosos, conhecedores da lei, aonde a lei diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Não, eles estavam amando o presente século,
amando o prêmio da injustiça, como Balaão também amou o prêmio da injustiça. O amor do dinheiro, ou amor ao dinheiro, é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça muitos se atravessaram a si mesmo com muitas dores, quer dizer, perdendo a vida eterna, perdendo a salvação. Mas também havia os discípulos de Jesus, o que eles pensavam? Em um dado momento, cerca de quase um mês atrás, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele esteve ali no mesmo lugar, em Betânia, na casa de um leproso, de Simão leproso. E num jantar que prepararam para Jesus e os seus discípulos, eles estavam ali assentados, quando Maria, irmã de Lázaro, veio com um vaso de alabastro, com nardo puríssimo, caríssimo, que custava, era mais ou menos uns 300 gramas de nardo puro numa vasilha, e que esse nardo custava o salário de um ano de trabalho. Quer dizer, o que Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, sentia e pensava acerca de Jesus. Ela sentia um amor tão grande que para ela queria expressar esse amor dando o que ela tinha de mais caro. Além da sua própria vida, ela, como uma mulher visionária que tinha uma visão espiritual já ampla, porque ela ouvia Jesus e entendia o que Jesus falava, e Jesus, naqueles dias, ele estava dizendo: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser entregue às autoridades e vai ser vilipendiado, eles vão matá-lo, vão crucificá-lo. Então ela cria verdadeiramente nas palavras de Jesus, porque para ela as palavras de Jesus eram a verdade, 100%. Então o que ela fez? Ela adorou o Senhor como se o Senhor tivesse já morrido, e ela embalsamando o seu corpo antes dele morrer, pela fé ela embalsamou o corpo dele, quando Jesus disse: olha, ela está fazendo isso, me preparando o meu corpo para a minha morte. Então ela se antecipou. Essa mulher teve uma visão longínqua, espiritual. Por isso que Jesus disse: olha, sobre esse ato que ela está fazendo, vai ser lembrado por todos, em todas as gerações. Por quê? Porque ela entendeu a mensagem de Jesus por completo, e ela fez aquilo dali pela fé. Ela entregou pela fé. Marta também tinha uma visão acerca do Senhor Jesus. Ela cria que ele era o Messias, mas não conseguia ainda crer verdadeiramente que ele era o próprio Deus encarnado, que se fez carne e estava no meio deles. Precisava ser aberto os seus olhos, mas ela ainda assim creu. Ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta creu verdadeiramente. Então ela tinha na sua mente a certeza absoluta, ela sabia quem era Jesus e amava Jesus. Com certeza Lázaro também, que foi chamado amigo de Jesus, ele andava com Jesus e ele o amava, e Jesus também o amava, a ponto de Lázaro ter crido de tal maneira que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive nesse corpo e crê em mim, nunca morrerá. Então eu creio dessa forma. Eu sei que muitos de nós, a maioria, todos, cremos verdadeiramente que mesmo estando nesse corpo, nunca morreremos, porque cremos em Jesus, porque Ele tem poder de dar a vida, de transformar, Ele tem poder para fazer maravilhas, porque Ele é o Senhor de tudo, mesmo da física quântica, Ele está além disso. Então Ele pode levar, Ele pode trazer, Ele pode dar vida, Ele pode tirar a vida, Ele pode desassociar os elementos químicos, e Ele pode associar novamente os elementos químicos e trazer à luz até mesmo os elementos invisíveis aos nossos olhos. Ele pode juntar o espiritual
à alma, ao corpo, e trazer da matéria orgânica que se tornou inorgânica e fazer com que essa matéria inorgânica se torne orgânica novamente, de forma transformada e gloriosa, glorificada, para servir a Deus no corpo glorificado. Eu creio nisso. Você crê nisso? Que Jesus está além da física quântica? Glória a Deus, aleluia. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Se Ele é a ressurreição e a vida, todo aquele que está nele também recebe de Deus o poder de ser feito filhos de Deus, aí a saber os que creem no seu nome, e Deus ainda tem poder para trazê-los de volta à vida em um corpo glorioso, assim como Jesus ressuscitou. Eu creio nessa palavra, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus não deixa espaço para dúvida, porque Ele diz: e todo aquele que vive, quer dizer, que está nesse corpo vivo, crê em mim, nunca morrerá. Acredito isso. Mas no normal, no natural, nós sabemos que todos estamos sujeitos a morrer fisicamente. Como que Jesus falou uma coisa dessa então? Ele entrou em contradição? De maneira nenhuma. Ele quis dizer o seguinte, que mesmo que você esteja vivo, e naquele grande dia, esse dia que Marta se referiu, o dia em que Jesus voltar para ressuscitar os mortos, Ele há de nos ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos, esperando o Senhor, nesse corpo, também terão seu corpo transformado e nunca, jamais morrerão a segunda morte. Voltou, sabendo que Lázaro estaria morto de 4 dias, porque os judeus, principalmente os rabinos, os doutores da lei, eles tinham uma crença de que depois que a pessoa morria, o espírito ainda ficava rodando por ali até 3 dias, porque poderia haver possibilidade de voltar a viver. E eles criam que poderia haver essa possibilidade, mas depois de 4 dias, só Deus poderia fazer esse milagre. E Jesus diz assim: olha, Lázaro está morto, e me alegro ou folgo por amor de vós. Jesus fez isso por amor àqueles que queriam apedrejá-lo, e também por aqueles outros que já o seguiam, mas que ainda não conseguiam crer que Ele é Deus. Por amor de vós, de que eu lá não estivesse, porque se Ele tivesse, com o tanto amor que Ele tinha por Lázaro, Ele tinha curado Lázaro. Lázaro não tinha morrido, mas para que acrediteis em quê? Que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele pode, Ele cura, Ele dá vida, Ele ressuscita os mortos, Ele faz maravilhas, Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus. Disse, pois, então, para que acrediteis, mas vamos ter com ele, vamos ter com Lázaro. Então Jesus disse, e Tomé, o que Tomé pensava sobre Jesus? Ele certamente estava pensando: Jesus está ficando louco, vamos nós com ele, vamos também para morrermos com ele, porque ainda agora há pouco eles queriam pegar em pedra para matar Jesus, estavam tramando, e todo mundo sabendo que aqueles homens estavam tramando para matar Jesus e matar eles, e agora ele diz assim: vamos lá, vamos com ele, nós morremos junto com ele. Então Tomé pensava dessa forma, não conseguia crer que Jesus faria muito mais além, iria muito mais além do que ele já vinha fazendo. Então, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias, e Jesus se encontra com Marta, e também depois se encontra com Maria. Jesus enxuga as lágrimas de Marta, e quando Maria, que não era de muita conversa, não era de falar muito,
mas Maria gostava mais de ouvir e estar atenta. Maria simplesmente chegou-se próximo do Senhor também e chorou. E Jesus, vendo ela chorando, a palavra diz que Jesus também chorou com ela. Jesus chorou não só por causa do choro de Maria, de Marta e dos outros. Jesus chorou porque os homens tinham uma dificuldade tão grande de crer que Ele era o próprio Deus ali junto com eles e veio para trazê-los de volta, para reconciliar o homem com Deus e dar a salvação eterna, dar o gozo, a alegria da salvação. Ele chorou por causa da nossa incredulidade. Mas Jesus disse assim: onde o puseste? Puseram ali. Jesus diz: retira a pedra. Retiraram a pedra. Obedeceram, e Jesus, com grande voz, depois de ter orado ao Pai, ele justificou ao Pai e disse: Pai, diz assim, graças te dou por me haveres ouvido. Quer dizer, ele orou antes ao Pai, porque ele poderia ter ficado ali para curar Lázaro, mas não, ele orou ao Pai. Ele diz: eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Quer dizer, eu disse isso, que eu orei a ti antes, que eu me preparei antes, que eu deixei acontecer, para fazer com que eles creiam que tu me enviaste, que eu sou o que sou. E Jesus, levantando a sua voz, gritou bem alto e disse para Lázaro: sai para fora. Quando Lázaro saiu para fora, atado e com as mãos atadas, com todo enfaixado, curado, sem mau cheiro, glória a Deus, sem nenhum mau cheiro de defunto, Jesus fez a obra perfeita e completa com o poder da sua palavra. Disse simplesmente assim: desligai ele, desenfaixa ele, deixa ele ir para casa, deixa ele ir. E assim Jesus também chama você, chama a mim, chama cada um de nós, porque Ele não quer que nós estejamos presos a qualquer coisa. Ele não quer que nós estejamos presos a simplesmente uma denominação. Ele não quer que nós sejamos presos a ninguém. Ele veio para nos libertar, para nos deixar livres. E Ele, sendo o nosso, vamos dizer assim, o alvo que nós, o objeto da nossa fé, da nossa crença, ou que seja, aquilo que, o tesouro do nosso coração, nós estamos presos a Ele, e Ele não nos prende como o dinheiro prende os homens, como o homem passa a ser um objeto, um escravo do pecado, o escravo do dinheiro, o escravo da fama, o escravo do sucesso, um escravo de pessoas. Não, mas nós somos escravos de Jesus e libertos do Senhor. Nós estamos presos a Ele e Jesus é livre, na verdade, e ninguém pode prendê-lo. E por isso Ele nos dá a libertação. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade de Deus é a verdade, vos libertará. Se você quiser crer em Jesus nesta noite, neste momento, creia que Jesus é que pode te libertar de qualquer prisão que esteja lhe prendendo agora. Jesus, Ele te liberta de que maneira? O Espírito de Deus está de fora, falando, usando os pregadores, nos usando para falar a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus penetra nos seus ouvidos, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, quer dizer, apta para que você possa meditar nesta palavra que está ouvindo e conferir na palavra de Deus que é verdade, e ver se realmente é verdade, e se deixar convencer pelo Espírito Santo. Ele não invade, mas Ele deixa você usar a sua razão, a sua memória, para você meditar e ver se é verdade.
E quando você se deixa convencer da verdade, essa verdade desce para o profundo do seu espírito, do seu coração, e aí você crê em Jesus e o Espírito Santo de Deus se torna em você, faz você tornar-se uma nova criatura, e aí você é salvo. E ainda que esteja morto, viverá e torna a viver. Eu quero trazer uma palavra a você que perdeu o seu familiar durante esse ano. Se porventura algum da sua família morreu, certamente Deus tem para si, porque a palavra de Deus diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Deus pode ter salvado o seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho ou neto, algum parente seu que tenha partido dessa vida para outra por causa do Covid, mas ele pode ter sido salvo, porque o dia é hoje, o momento é agora, sempre é um momento de Deus poder lhe salvar. Então creia nesta palavra, não vamos deixar para ouvir esta palavra só quando morrer alguém da nossa família, que lá no cemitério se fala essa palavra, que Jesus é a ressurreição e a vida. Não, Jesus é a ressurreição e a vida para agora, para hoje, para já. E se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como na provocação do povo provocou a Deus no deserto, quando saiu do Egito, mas creia verdadeiramente. Então, esta é a palavra. Eu quero dizer, Jesus é o Consolador, que nos consola, o Espírito Santo é o Consolador, que Deus possa consolar você, Deus possa consolar sua família, e Deus possa lhe dar condições de viver em novidade de vida, crendo que Jesus é o Salvador, crendo que Jesus é a ressurreição, crendo que Jesus é Deus e que pode lhe dar a vida eterna e muito mais além do que isso, o gozo e a alegria da salvação, uma vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Eu rogo a Deus que faça uma obra maravilhosa na sua vida e rogo a Deus que possa lhe conceder mais e mais oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e crer em Jesus para a vida eterna. E rogo a Deus também que todas as bênçãos de Deus, tanto espirituais como materiais, venham sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre você, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. E eu quero agradecer também aqui esta rica oportunidade que a igreja me conferiu, o pastor Francisco me conferiu para trazer esta palavra ao seu coração. Que Deus assim o abençoe e faça a sua decisão por Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Nele, todo aquele que crê nele viverá eternamente. Que Deus assim nos abençoe e eu agradeço em nome de Jesus.